trazer a Carolina Brígido para falar sobre a votação no Supremo. Já havia maioria, né, Carol? Mas agora 8-0 foi o placar para manter o Alexandre de Moraes no comando das questões envolvendo Bolsonaro e companhia, né, em relação à tentativa de golpe. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Couto. Felicidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Sim, já tinha maioria, agora são 8 dos 11 ministros que votaram pela manutenção de Alexandre de Moraes à frente desses inquéritos decorrentes das tentativas de golpe do 8 de janeiro e também de todas a ramificação, né, dessas investigações, tanto a questão da bomba, depois essa questão da própria tentativa de assassinato do próprio ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, foi por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa dele, entrou com um pedido no STF para que fosse declarado impedido o ministro Alexandre de Moraes para conduzir essa investigação. A argumentação é que Alexandre de Moraes teria interesse direto nessa investigação e por isso não teria a idoneidade, a isenção necessária de um juiz para conduzir esse caso. O que aconteceu? Os 8 votos computados até agora no plenário virtual, que é um sistema interno do STF, no qual os ministros colocam seus votos e não discutem ele, assim não dá para a gente assistir. Enfim, esses 8 votos dizem que Alexandre de Moraes não está impedido para conduzir esse caso. Qual foi a argumentação? Pelo que a gente vê, ali no Código de Processo Penal, existe um artigo que fala, tem uma lista de razões de impedimento que fala que quando o juiz preenche um desses requisitos, ele não pode atuar no processo. A defesa de Bolsonaro falou que Alexandre de Moraes se adequaria a esse dispositivo, quando o próprio juiz for parte ou diretamente interessado no feito. É assim que diz a legislação. O que argumentaram os ministros até aqui? Que para você declarar que um juiz é suspeito, impedido, no caso, de atuar num processo, você precisa mostrar juridicamente por que ele teria esse tipo de interesse. Aí eu peguei aqui um extrato do voto do ministro do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, que diz o seguinte: a simples alegação que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento dele para a relatoria do caso. Até mesmo porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade. Não tem uma vítima individualizada. Logo, se fosse acolhida a tese suscitada pela defesa, todos os órgãos do judiciário estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado Democrático de Direito. É uma tese, os outros ministros seguiram ele, e o que eu achei irônico nessa votação até agora é que o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de decidir se ele é impedido ou não de continuar nesses casos. Quer dizer, a gente já tem o placar, já tem a maioria, já temos 8 dos 11 ministros votando nesse sentido, mas a votação só acaba quando termina, e Pronto. isso vai ser na sexta-feira. Então, até lá, a gente vai esperar. Algum ministro pode mudar de ideia, muito pouco provável. É bem provável que tenha mesmo uma unanimidade nesse sentido, que é o que a gente tem visto até aqui em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes sobre esses inquéritos, sobre essas investigações de tentativa de golpe. Carol, só uma curiosidade. Está 8-0, né? Está 8-1, porque tem um que está impedido. Então, tem 8 votos computados numa coluninha, e o voto do ministro Alexandre de Moraes é para dizer que ele é impedido de Não, decidir se ele é mas impedido ou não. quem falta, quem ainda não votou? Eu tenho um palpite. Nunes André Marques Mendonça e Nunes e Marques. também apertou. Sempre os dois, né? Então, ou vai ser 10-0 ou 8-2, né? Como Pode sempre. ser. Eu estou olhando aqui na planilha justamente os dois que não votaram ainda. Pode ser que eles É. se mandeiem para o outro lado. E eles podem até Sei, pedir gente, para eu acho que mandar é para o pouco plenário. provável. Para Oi? enrolar de uma vez, eles podem pedir que a ação vá para o plenário. Aí demora mais ainda.
Pode? Mas não tem problema, porque assim, se você pede para a ação ir para o plenário, a decisão é adiada. E aí fica valendo o que existe atualmente, que é o ministro estar conduzindo os casos. Então, adiar nesse caso não prejudicaria em nada o ministro Alexandre de Moraes. O que prejudicaria é nada, porque se eles votarem do outro lado, eles vão só estar marcando uma posição no sentido É, oposto, mas o placar já está ali delineado. tá Pessoal, deixa eu certo. só abrir aqui a coluna da Carol Brígido, que ela vai tratar daqui a pouquinho, outro assunto sobre voto impresso. Parece que estamos andando em círculos, estamos falando sobre notícia velha, mas não é notícia de hoje. A Câmara planeja aprovar voto impresso enquanto o corte de gastos domina o debate. A Carol vai contar detalhes para a gente depois do intervalo. Até já! Enquanto a gente segue por aqui ao vivo na internet, Thales, quero te ouvir sobre esse placar no Supremo sobre a questão do Moraes, né? Por enquanto ele segue sendo liberado, né, para continuar agindo no comando dessa investigação. A Carol tem razão de que não muda nada se esses dois votarem contra. Agora, é interessante a gente saber o grau de ultrafidelidade deles ao Bolsonaro que os indicou. Se eles vão permanecer com essa fidelidade extremada ao Bolsonaro ou se vão começar a se bandear, né? Se eles votarem. Eu ouvi, além disso, eu ouvi de um ministro do Supremo uma explicação que eu achei bem interessante, que ele disse o seguinte: olha, bastaria que qualquer vítima de um juiz ameaçasse o juiz e aí o juiz, qualquer vítima de um juiz não, qualquer acusado que vai ser julgado pelo juiz, ameaçasse o juiz e o juiz teria que se declarar impedido. Não faz sentido isso, especialmente num colegiado pequeno de 11 juízes. E você chegava ali, ameaçava 6 dele e pronto, tirava os 6 que você não queria, achava que iam votar contra você. Não dá. Então, é uma situação em que, de fato, não tem como o Alexandre de Moraes ser considerado suspeito só porque ele é ameaçado de morte pelos bolsonaristas. É isso aí. E a gente vai seguir acompanhando, Carol. Até sexta-feira vai esse julgamento, certo? Certo, vai até sexta-feira. Eu acho interessante também pontuar, não sei se dá tempo, mas o que o Thales falou. Existe A gente a está voltando decisão. agora. Já te passou de novo a palavra. Estamos de Oi, volta, Carol. E aí, me conte. Tem até sexta-feira o julgamento que a gente falava há pouco, né? Sobre a manutenção do Moraes à frente das questões ligadas ao julgamento da tentativa de golpe e investigação. Exato, Diego. No bloco anterior, a gente comentou um pouco o aspecto jurídico dessa decisão, né? Por que que o Supremo está mantendo Alexandre de Moraes na cadeira para conduzir esses inquéritos, essas investigações decorrentes do 8 de janeiro e de tentativas de golpe, de ataques ao Supremo? Agora, existe também um aspecto político, por mais que a gente diga que a Suprema Corte Federal, ela analisa as coisas de acordo com a legislação. Existe um aspecto político que guia essas decisões, é claro. E é claro que a gente tem visto, desde 2019, quando foi instaurado o inquérito das fake news, que foi o inquérito responsável por manter Alexandre de Moraes à frente de tantas investigações, que o Supremo Tribunal Federal tem legitimado ele nessa posição. Então, por mais que a decisão seja controvertida, seja polêmica, internamente os ministros até criticam uma ou outra medida do ministro Alexandre de Moraes, mas não ao ponto de deslegitimar ele em público, e as votações têm sido ou unânimes ou muito próximas da unanimidade, no sentido de fortalecer o ministro Alexandre de Moraes, porque eles acham que uma vez que o ministro Alexandre de Moraes for destituído dessa posição ou deslegitimado nas suas decisões, todo o STF rui enquanto corte. Então, essa unidade, essa união precisa ser preservada, e isso tem sido muito personificado no ministro Alexandre. Carol, vamos falar Carol, agora. Oi, presidente, Couto. Diga. desculpa, só uma pergunta. O Barroso falou que esse inquérito das fake news pode entrar em 2025, é isso mesmo? Que já dura 5 anos, né? Vai entrar em Exato. 2025.
O que ele disse ontem num comunicado à imprensa é que esse inquérito, ele deve ter uma denúncia, o PGR deve apresentar uma denúncia contra as pessoas que estão sendo investigadas, e aí abre-se uma nova fase processual, que é a ação penal, que deve durar boa parte de 2025. Ele aposta que até o fim de 2025 isso acaba. Vamos ver se é verdade.